Pessoal, boa noite a todos. Todo mundo seja bem-vindo a mais um bate-papo. E hoje eu vou conversar com o Fagamelo e com o Gustavo Leal, diretores, sócios e fundadores da Dirtwork. E é um prazer trocar essa ideia com eles. Eu acompanho o trabalho faz tempo, inclusive a gente estava trocando uma ideia aqui antes. Eu já pude colaborar em 2 projetos. Foi super divertido, super bacana. E antes da gente começar a falar realmente da Dirt, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, cara. Conhecer um pouco mais a parte pessoal, a trajetória, o caminho que vocês tiveram que percorrer até chegar os dias de hoje. E então, vamos tirar no para o ímpar aí quem começa? E bora começar. E brigadão mais uma vez, cara. Seguinte, então bora voltar. Eu vim dessa trajetória de faculdade, assim, na época da escola. Eu era aquele cara que ficava desenhando, né, no fundo da sala ali, pensando nesse universo da arte, da humanas, o que eu podia fazer. E eu não tinha muita noção né, tipo, das possibilidades que esse lugar da arte daria, né, tipo, da animação. Eu lembro que eu aluguei uma vez o DVD da Monstros S.A. e tinha aqueles behind the scene e eu falei, mano, eu quero trabalhar com. Na época era computação gráfica. Era isso que entrava na Pixar e tal, né? Naquela coisa toda louca. Acho que foi um sonho de muita gente da minha época, né? De olhar que teve aquela mística, né? Das baias, da galera ser toda Sim. personalizada, só tinha doidão, os caras com aquelas camisas de férias trabalhando, né? Ia ser uma parada muito louca. E aí eu falei, pô, tem um caminho aí, mas aí a realidade era essa, tipo, o único jeito de você trabalhar com arte, com ilustra e com criatividade era caindo na publicidade, que era onde estava o mercado, ter o emprego e tudo mais. E aí fui para publicidade, fui para Casper, 2006. Aí lá na Casper, primeiro dia, encontrei o Ito, que é nosso sócio, produtor executivo. E ali a gente fez uma amizade que continua até hoje, assim, depois de muito tempo ele entrou na Dirt, depois de que a Dirt começou, assim. E, e aí entrei em agências de publicidade, trabalhei em algumas agências, conheci o universo das agências mesmo da publicidade, na direção de arte. Então eu trilhei mais ou menos esse caminho, muitas vezes sem desenhar, né, porque era muito mais sobre montagem, sobre ideias, né, e tal. E aí eu falei, caramba, mano, e aquela ideia lá de fazer umas ilustras, de pensar em umas coisas e tal, e aí, só que eu nunca achei muito o sentido, o caminho disso. E aí eu caí de freela, se eu não me engano era 2012, 2011, por aí. Mas como Caí de ilustrador. freela, minha última agência. Então, aí minha última agência que eu trabalhei foi a Wonderman, aí eu caí de freela como publicidade mesmo, como direção de arte. Ainda não tinha noção de que eu podia fazer ilustração para freela, né? Não tinha noção de possibilidades que isso poderia ter ali para pagar as contas. E aí foi engraçado porque o primeiro freela que veio já veio como ilustra. E aí eu conheci uns amigos que migraram para produtoras e eles me chamavam para fazer ilustração de alguns filmes, de algumas coisas ali. Era um comecinho de uma época daqueles filmes explainer vídeos, assim, sabe? Tipo, Sim. que tinha muitas types com ilustras, com ícones. E aí comecei a conhecer a animação. E nessa época, muita gente que estava meio próximo de mim saiu também de freela. E aí eu falei, meu, a gente podia juntar e fazer tipo um complô assim de freelas, né? E cada um ser ter uma técnica diferente, um estilo diferente. Vou organizar isso. Comecei a chamar uma galera, comecei a chamar uns fotógrafos também, amigos que estavam começando. E aí, trocando uma ideia com o brother, eu falei, e aí, mano, como é que vai chamar essa parada? Aí o cara falou, velho, eu gosto do nome que você assina no seu portfólio, que era Dirty Work. Falei, porra, da hora, se o cara falou que é legal, vambora, né? E aí eu assinava Leal Dirty Work, né? E aí, nessa mesma época, a gente ia juntar a grana de, sei lá, porcentagem de cada trampo para fazer uma exposição, para fazer um curso, para dar palestra, sei lá, sabe? Tipo, Sim. meio que alimentar, retroalimentar essa parada de criatividade que todo mundo gostava, de trabalhos paralelos à publicidade. E aí, nessa mesma época, um teve filho, o outro voltou, teve que pagar as contas, o outro se fudeu num apartamento, separou, o outro ia viajar pra fora, sobrou eu e mais um brother. E aí a gente começou a juntar os freelas que a gente recebia dentro desse guarda-chuva da Dirt. E aí nessa começou a rolar, de agência chamar a gente por meu portfólio, portfólio dele e tudo mais. E aí a gente caiu mais nesse universo da animação, sem querer, e a gente não sabia que era uma produtora, tá ligado? Sim.
E aí, sem querer, ele caiu nesse universo, e aí ele falou, putz, meu caminho é muito mais na direção de arte, não é muito da Ilustra. E nessas a gente tava começando a receber mais trampo e não tava dando pra tocar sozinho, né? Mas Aí o Ita vocês, apareceu nessa. vocês já estavam atendendo como produtora, não como freela individual, né? A gente tava atendendo como que viesse, a gente distribuía metade, metade e vambora, tá ligado? Mas não existia essa ideia de que, tipo, cara, existe um nicho que chama produtora de animação, tá ligado? Sim. Existe um lugar aqui que. E as coisas foram sendo criadas meio que, putz, estamos fazendo e eu acho que assim funciona melhor. Estamos fazendo e eu acho que assim funciona mais da hora. E o combinado era vamos se divertir, não vamos se fuder e bora. Aí o Ita entrou nessa, bem na mesma época que esse brother saiu. E aí o Ita entrou de sócio. Aí a gente começou a dar uma shapeada melhor no que era a produção, quem que recebia o trabalho, quem passava para quem, como é que a gente fazia. E aí contrata uma pessoa para trabalhar, o funcionário número um, e era no fundo da casa, assim, tá ligado? Tipo, Nesse momento era que vocês uma lavanderia começaram batendo a máquina. a realmente estruturar mais, né? É, e isso era tipo portas de madeira, uns cavalete bambo, com a máquina batendo no fundo e a gente lá fingindo que tava num lugar da hora, tá ligado? Tirava umas fotos de um canto para falar que era decorado. A gente desenhava na parede, fazia uns vídeos, mas era tipo no fundo de um, sabe, num canto ali. E aí nessas a gente começou a montar o nosso processo e entender que a gente estava indo para um lugar onde já existia vários caminhos ali já e aprender referências e quem estava, né, tipo, quem já estava trabalhando nisso, tentar quebrar os processos deles assim, tipo, olhando pro trampo, tentar quebrar e falar, pô, acho que os caras fizeram assim, assim assado, vamos organizar essa linha de produção assim e tal. E aí um belo dia surge um e-mail desse cara aí e ele tinha dread na época. Ele colou lá, a gente tinha mudado para uma casinha na frente da minha casa que eu morava. A gente conseguiu alugar ali, que também era uma casa quebrada, torta. Você ia na rua de trás, era a casa torta, assim. Isso é em São Paulo. E isso em São Paulo. E aí o Faga apareceu lá na porta, lá com o portfólio dele. A gente, caralho, vamos trocar uma ideia com esse cara aí, da hora. E ele vinha do FX, né, Faga? Aí Ó, o passo a cara bola já pra você. passou a bola certinho. É. Não, achei até confortável, porque o Léo começou falando de DVD, aí você não se sente tão velho assim também, né? Tá todo mundo aqui meio na mesma idade. Mas a minha parada, cara, eu cresci em São Paulo. Eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas eu vim muito novo para São Paulo. Meu pai recebeu uma proposta aqui de trabalho para trabalhar para São Paulo e eu vim para cá. E aí, cara, quando eu tenho um irmão mais velho, e quando a gente tava ali, sei lá, eu pré-adolescente, ele adolescente, a gente ganhou um computador, um Pentium, alguma coisa, daquela época que a internet era discada, que você entrava e saía da internet. E, cara, eu. A gente comprou, é muito engraçado lembrar dessas coisas. A gente comprou na banca de jornal um livro de Flash 4. E aí a gente começou. Caralho, Meu irmão no desenhava muito disquete. melhor. Exatamente. É um bolo assim de disquete que você instalava. E meu irmão desenhava muito melhor que eu, óbvio, mas aí a gente ficou. E aí, de forma intuitiva, assim, e nem muito do livro mesmo, mas do software, assim, eu nem sabia que eram esses os nomes, mas aí você vai pegando a mão ali de keyframe, de Sim. timeline, dessas coisas, meio animando bonequinho de palito, alguma coisa assim. E em paralelo, um pai de um amigo meu, de um amigo bem próximo, que eu sou amigo até hoje, ele tinha uma câmera que gravava em VHS. E aí a gente fazia alguns videozinhos assim e editava no próprio VHS, assim. E eu Aquele, comecei a curtir essas aquelas câmeras que paradas, vinha assim. uma fitinha pequena de Era, VHS, depois era colocava na mini maior. VHS, É, exatamente. Gravava em mini Colocava numa VHS, mãe, né, e botava fechava, numa pá. mãe, e aí você botava e editava no próprio, tipo, no Era próprio, só os mano, amigos ricos aparelho. que tinham essas câmeras assim, era engraçado. Então, e aí eu fiquei deslumbrado, e a gente fazia meio que uns curtinhos, assim. E aí, cara, esse meu amigo, o pai dele era, tipo, tinha uma empresa de TI, aí eu comecei a trabalhar na empresa dele, quando eu tinha 15, assim. Eu tinha 15 anos, tava querendo trabalhar e tal, e aí eu consegui comprar eu tô voltando em várias coisas antigas, né? Eu consegui comprar uma Cybershot, cara, né, quando eu tinha uns 15 anos, assim. E a Cybershot era uma câmera da Sony fotográfica, só que tinha um cartãozinho de memória, assim, que ela gravava um clipe de uns 5 segundos, 6 segundos.
E aí, nesse computador nosso que eu tinha em casa, tinha o Windows Movie Maker. E aí eu comecei a levar pro colégio, assim, ou pra rua, essa câmerazinha, eu fazia uns clipezinhos e gravava umas coisas. Eu curtia muito jogar basquete com os amigos meus, então a gente filmava os caras jogando basquete, ou, sei lá, andando de skate, qualquer coisa assim, de forma despretensiosa. Só que aí, cara, aí eu comecei a pensar, e óbvio que isso é muito comum falando agora, assim, mas na época que a gente estava no colégio, ali no ensino médio, a gente começou a fazer alguns trabalhos do colégio em vídeo, assim, e aí fazer o DVDzinho e Sim. tal, não sei o quê. Aí já chegou no Monstros S.A., Léo. Aí, mano, a gente foi fazendo as paradas e chegou a época de, tipo, pô, vou entrar na faculdade e tal. E aí eu fiquei até com receio, assim, pô, será que eu vou pra essa parada? Porque é um negócio que eu faço de curtir, assim. Não sei se a parada que eu vou conseguir dinheiro, monetizar isso. Você é moleque, né, cara? Sim. Você não sabe das coisas. E aí eu vi que tinha duas esferas, assim, basicamente, né? Cinema e rádio e TV. E aí, não sei, da época mesmo, né? Eu achei que cinema era algo muito distante, assim, para mim, de tipo, de conseguir monetizar, como o Léo falou, da publicidade. E aí fui para escolher rádio e TV na Casper Libero também. E aí eu entrei na Casper Libero, só que eu entrei 3 anos de diferença do Leal. Ele entrou em 2006 e eu entrei em 2009. E isso que é engraçado, a gente não se encontrou na faculdade, assim, a gente Nessa ficou, época eu já faltava todas as aulas e ficava achando que tava. e pra Já tô mim era um mundo trabalhando, novo. não. Não Pra mim era um precisa. mundo novo e tal, não sei o quê. E aí, cara, quando eu entrei na faculdade, sinceramente, começou a tudo fazer sentido, assim. Essas paradas que eu achava que era divertido, era um trabalho, assim. Tipo, eu curtia fazer tudo, assim. Eu curtia, pô, tem essa parte que você pode filmar, tem essa parte, pô, e eu pirava mesmo, parte de locução, gravar locução. Todas as aulas, assim, eu comecei a curtir. Só que como eu tinha já essas paradas de fazer esses videozinhos antes, naturalmente ali na faculdade, junto com o grupo que eu fui formando dos meus amigos, eu comecei a pegar mais essa parte de pós-produção, que era editar, que era fazer alguma coisinha, algum effects e tal. E aí, conforme eu fui conseguindo meus estágios, meu trabalho, eu fui vendo alguns cursos. Eu falei, pô, eu vou fazer um curso aqui de Premiere ou de Final Cut na época. Pô, eu vou fazer um curso aqui de After Effects. E aí, quando eu peguei essas duas ferramentas, que eu comecei a pirar mesmo. E aí foi ampliando esse leque de entrar na pós-produção de fato. Aí eu comecei a ver, pô, da montagem tem essa parada de composição. Aí eu fiz um curso de nuke depois mais para frente. Falei, pô, a composição pode ser muito mais sinistro, assim, mais cinematográfico mesmo. E naturalmente, você conhece muito também, Thiagão, você vai explorando dois caminhos no After Effects, o de composição e o de animação Sim. também. E aí eu fui entrando nesse lance de anima também. E aí eu fui entrando e depois de ficar um tempo, sei lá, de coordenação de uma produtora, eu decidi entrar de freela, assim. Eu falei, cara, eu vou me jogar mais nessa parte de freela e vou ver o que dá, porque eu curtia fazer várias coisas, assim, não era só uma parada, eu só gosto só de montagem. Eu Sim. gostava desse universo todo. E aí eu comecei a pegar uns trampos e começou a pintar muito mais anima. E nisso uma coisa puxando a outra, de você desenvolver mais, e aprendendo, vai vendo tutorial. Sou muito desse cara meio autodidata também, vai vendo tutorial, vai testando. Chega num job, num trabalho que te chamam, que você fala, mano, como é que eu vou fazer isso? E aí você depois vai aprendendo, aí de um trampo que você já aprendeu, você pega outro e outro, e vai criando um portfólio ali. E aí aconteceu outro caminho também, que, tipo, trabalhos que eram, sei lá, tinha a parte de live action, mas também tinha alguma coisa de composição, as pessoas começaram a me chamar para ir set também, ou supervisionar, ou fazer assistência de direção. E aí começou aos pouquinhos, mas muito pouco também, a dirigir um pequenininho, mas só que o lado mais forte mesmo era a animação. Eu Sim. era chamado para fazer anima, tá ligado? Anima no After, Cutout, Motion. E nessa, eu falei, cara, eu preciso, e tipo, queria ampliar minha rede de freela e tal, e fui listando várias produtoras, até que caiu uma que chamava Dirty Work, cara. Aí eu falei, mano, Com as fotinhas bem produzidas de canto, né? exatamente. Falei, cara, esses caras parecem ser legal, mano.
E aí eu mandei um e-mail pros caras mesmo assim, foi mesmo que o cara falou. Eu falei, mano, o trabalho de vocês é legal, o meu é esse aqui, vocês não topam trocar uma ideia. E aí colei lá, e colei nessa casa aí que o Léo descreveu também. Não era a primeira, era a segunda já, né, Léo? Aí colei lá na É, segunda, conversei com os caras, e foi meio de imediato, né, Léo? Tipo, a gente se conheceu e assim, essa parada de freela, acho que todo mundo que tá vendo a gente também, e todos nós aqui dessa sala também já passamos por isso. Tipo, às vezes você troca ideia com muita gente e não dá em nada também, né? Sim. Tipo, a gente vai se falando. Mas com os caras, tipo, a gente vai se falando. Dia seguinte a gente tá se falando já, ou uma já tinha semana um depois. trampo, Pô, não, pintou isso daqui, vamos fazer junto, vamos e tal. E aí foi dando essa liga, cara. E aí tinha uma hora que eu já tava pegando bastante, eu tava mais lá do que em qualquer outro lugar, tá ligado? Aí os caras, pô, vamos fazer um bem bolado aí, né, mano? Vamos ver esse esquema aí, como é que vai ser. E eu e o Leal, a gente, cara, sempre. O Leal, por ter esse background muito forte de direção de arte, e o meu desse lado, que antes era pós-produção, visual effects e animação, a gente se apoiava em solucionar os problemas, junto com os Sim. artistas também, óbvio, né? Mas assim, a gente ficava aí o Léo me chamava para um trampo, a gente ia lá, falava com o cliente, sei o quê, matutava, aí chegava, chamava pra galera. A Dirt tem muito, a gente vai entrar nesse assunto depois, mas sempre teve essa cultura de todo mundo tentar pensar junto nas paradas e tal. E foi isso, cara. Aí meio que quando a gente percebeu, estávamos dirigindo juntos os trabalhos e foi indo, tá ligado? E aí foi rolando. E tamo aí, acho que de dupla de direção que a gente assina, são 7 anos, talvez, né, Léo? Uns 6, 7 anos, a 7 anos, Dirt acho. tem 11, eu acho que é isso. E Uns é, 7, 6 anos, e é mano. legal que vocês Por aí. estavam na mesma sintonia, né? Todo mundo, aquela energia de querer fazer o Sim, melhor, mano. vamos trabalhar e ir embora. Isso é legal, cara. Inclusive, É, Exatamente. e- quando eu falei que o projeto, acho que o primeiro projeto que eu participei com vocês, eu não lembro se foi em 2022 ou 2023, que foi. O Bibi foi antes ou foi do. Vivi foi Foi antes, antes, Vivi né? foi antes. Sim. Foi o primeiro, é. Cara, eu achei muito da hora. A energia, o pessoal. Eu lembro que o Kaique. Ele tá com vocês ainda ou não? Tá, aí que é o Kaique, Com nosso. certeza. super gente E se ele fina. estiver O olhando a primeiro, gente, aí, primeiro funcionário Dirt aí, o Kaique, tá com nós já faz um Inclusive, eu tempão. já convidei o Kaique também. A gente precisa marcar a data, mas já tá Da marcado. hora! O Kaique vai estar aqui. Ah, e o Isaac, que tá aí no chat, não sei se vocês conhecem, o Isaac Rodrigues. E o Kaique Sim, foi aluno dele, cara. Outro dia a gente tava trocando uma ideia, foi aluno foi mano, do muito mesmo. da hora. Isaac. A gente trocou essa ideia lá atrás, Nossa, Que massa. da hora isso Mas, daí. mas Ah, o você Kaique tava tá aí, ó. falando desse lance de energia de bate-papo da galera, né, mano? Sim, E cara, isso tem muito, né, foi mano? muito legal o jeito. Deu pra perceber, lógico, a gente tava no trabalho, mas todo mundo tava, parece que se divertindo com o processo. Todo mundo tava fazendo o que gosta de fazer, É, sabe? Não tava um negócio pesado. O que acontece? Você fazer alguns trabalhos que a forma que vem as cobranças não é a melhor maneira, né? Não é tão saudável às vezes. Isso que é importante também no diretor, no líder, saber como explorar o melhor de cada profissional, mas de uma forma saudável, né? E isso acontecia muito com vocês. Então, cara, foi um processo super legal, eu curti pra caramba. Acabou rolando 2 trabalhos e gostei mesmo da energia de vocês. Até trocando ideia com o Gustavo no WhatsApp, cara, os áudios, trocando áudio e tal. Sabe, uma galera, uma pessoa, tipo, energia positiva, coisa boa. Isso é massa demais. Cara, a gente já trocou ideia várias vezes disso. É óbvio, né? O dia a dia, óbvio que não é mil maravilhas assim de você pegar sempre um projeto legal. Sim, Mas a gente tem o esforço de tentar transformar aquele projeto num projeto maneiro, assim. E esse lance que você falou de energia e de saber trocar ideia, é, a gente já teve do outro lado também. A gente não caiu na cadeira de direção e começou. A gente foi formando e aprendeu a dirigir do nosso jeito ali. Então, sempre fica na cabeça quando você passa por essas etapas, de, tipo, como você não quer ser ouvido outra pessoa. Então, tipo, cara, por que que eu vou falar com a pessoa assim? Por que que eu vou falar com a pessoa assado? Então, isso
tem muito, já, a gente já incorporou isso na gente, sabe? Porque, e tem outra também, que a gente até falou essa semana, eu acho, de tipo, cara, a gente também tem que se divertir no dia a dia, cara, Sim. senão não Sim. faz sentido. Não faz Eu acho que sentido pra gente. tem uma parada muito louca que conecta com o que eu tinha terminado de falar, que era o lance da gente criar um lugar onde a gente quer trabalhar. Tipo, acho que isso foi o primeiro pilar ali que eu e o Ito a gente pensou de cara. Tipo, mano, não quero um lugar que vai virar gigante, que vai virar chato, que a gente tenha que se fuder toda hora e se vender, sei lá. E, e aí eu acho que já começa uma chavinha virada, né? E outra que a consequência da gente não saber de nada é, tipo, ouvir de todo mundo, saca? E começar a criar isso e ter essa interação com todas as áreas. E aí o processo, o Faga vai lembrar disso. O nosso processo na Dirt era colar papel na parede, todo mundo lá, a gente, antes da pandemia, né? Todo mundo presencial. A gente gostava muito de ter as pessoas lá dentro exatamente por essa troca, assim, tipo, putz, o cara, o que será que ele vai trazer de cá e quem que vai contribuir daqui? E a gente vai mudar o filme no meio do caminho porque o outro teve uma ideia muito da hora e era assim que funcionava, era uns papel impresso, rabiscando em cima, storyboard É, cortando ali, a eu produção não toda sei, sendo criada na hora. eu E não sei nem pela se era muito bagunça, ecológico isso, né, Léo? mas pela A gente bagunça, imprimiu o exato. storyboard inteiro. Porque acho que pela bagunça de não saber, tá ligado? De não Sim. saber, tipo, um processo que já vem sendo feito num lugar tal e a gente aprendeu assim, pronto, acabou, e vamos lá, que desse jeito é onde todo mundo faz. Nessa bagunça criativa a gente foi se encontrando, assim. Então, é até da hora você falar isso, porque quando a gente trampou era pandemia, né? Sim. Já era remoto, né? Eu acho que já tinha saído da pandemia, mas esse clima a gente tenta e a gente sofre, né? Porque, putz, do lado um do outro ali era muito da hora. Então é E legal que como é que a vocês gente traz conseguiram. isso pra dentro, né? Exatamente, vocês conseguiram trazer. Agora, vocês estão ouvindo agora o feedback de alguém que estava do outro lado. Eu realmente curti muito. E lógico, a gente trabalha para vários lugares. Tem lugares que você fala, putz, não foi legal, não foi uma experiência bacana, não Você tem é só um vontade. executor, Exatamente, né? tipo, fui, executei, fiz meu dinheiro e boa. Mas tem lugares que você É. quer trabalhar de novo. O estúdio de vocês, a produtora é um deles, entendeu? Então, vocês conseguiram trazer até para Ah, a que da parte hora, remota mano. essa energia boa de trabalhar com vocês. É, e sempre buscando pessoa nova, pessoa de outro estilo. Se você for reparar também, o nosso portfólio ele não tem um segmento certo, né? E aí eu acho que é isso, essa bagunça, entre aspas, que o Léo falou, vem de também trazer pessoas com um background diferente, a gente vai estudando juntos alguma É. coisa, um vai trazendo uma ideia, ou pô, e se a gente misturar, sei lá, colagem digital nesse, se a gente misturar 3D com 2D nesse, se a gente misturar fotografia stop motion nesse com outro, e tentar se arriscar mesmo nas Sim. coisas, assim, sabe? Porque acho que você juntando artistas assim, até te dá mais confiança de executar uma parada, porque se um tem um background e sabe de uma solução, o outro tem outra, isso vai meio que fechando o quebra-cabeça ali, sabe? Não, com certeza. Você compõe uma equipe de pessoas que vai executar o que você tem na cabeça e pronto. É uma equipe. Se você compõe uma equipe pensando que, pô, o artista tal tem o traço tal e o artista tal sabe animar de tal jeito ou trabalha em tal, né, tipo técnica, e você monta essa doideira para todo mundo trazer de várias frentes, aí vira outra coisa, né? Eu acho que é muito doido isso, é muito da E hora. é legal ter essa visão. Faz parte do nosso trampo esse olheiro, né? Sim. De tipo, putz, Então, é vamos legal ver essa tudo para todo visão, lado e vamos achar essa. porque é aquele negócio, você não precisa ser o melhor aluno da sala, mas você precisa contratar ele. Então, você pegando os melhores, você chega no melhor resultado, né? Exato, É, exato. total, total, mano, total. E vocês atendem mais o mercado nacional, Brasil, ou pegam bastante coisa pra fora também? Cara, a gente atende os dois mercados, assim, a gente pega bastante coisa para fora, mas o mercado maior nosso é Brasil, publicidade. Legal. É o Eu acho grande. que a gente talvez por ter até essa linguagem um pouco mais, sei lá, diversificada, antes, é que tem também antes da pandemia e depois da pandemia, né? Que pra gente, como estúdio de animação, E o teve, processo de teve uma grande evolução também, diferença. né? Teve uma O processo de evolução evolução também. que entra também uma maturidade maior para todos nós, assim, né? Do estúdio.
Mas antes, pingava um trampo ou outro, assim, do exterior. Era bem mercado nacional. Mas a gente estava falando antes de entrar na live aqui, né, Thiago, que, por exemplo, aqui nós três estamos em três cidades diferentes. E a pandemia quebrou e trouxe isso para nós, né? Então, não só três cidades, mas países diferentes também. E é isso, acho que nessa caminhada que o Léo falou, o amadurecimento e o nosso portfólio melhorando e ficando mais pró, e também esse lance de quebrar um pouco as barreiras. Pós-pandemia, a gente começou já a entrar com representação internacional, já começar a atender mais países. Sim. E aí foi um desafio legal, porque você começa a entender outras culturas, como que você vai tocar uma reunião com uma pessoa de um país, de outro país, como é que é um cronograma e como as pessoas agem de entregas em um país A e no país B. Então, mas como o Léo falou, se for ter uma resposta concreta, talvez ainda no balanço mais nacional do que internacional. Bacana. É dessa evolução, né? A gente começou aqui, aí a ideia era um trampo puxar outro, então vamos fazer sempre o mais da hora, o que que a gente acredita dentro daquela verba e tal. E aí ele foi criando dentro desse mercado e a gente foi evoluindo disso. E dessa a gente era tipo, o nosso trampo vai mostrar por si só, a gente vai esperar uma coisa chegar e tudo mais. Depois a gente chegou e falou, pô, vamos lá, vamos ver o que que a gente pode planejar, como que a gente pode se organizar. Mais uma vez, a bagunça ali de quem não sabia de nada, né? A gente foi organizando o caminho, mas aí a gente começou a olhar, tipo, pô, então vamos fazer assim, esse assado, vamos falar com a pessoa, vamos tentar conectar uns pontos. E a pandemia surgiu e quebrou um pouco essas fronteiras, né? Essas barreiras e possibilitou outras conversas, outras pessoas, E né? é legal que ficou nítido que dá para trabalhar muito bem da casa, né, em home office e para o mundo todo. Você não precisa estar no lugar. Inclusive, semana passada, trocando uma ideia com o Marcos Vaz, uma coisa que ele falou que é interessante, por exemplo, para a gente que está no Brasil, trabalhar, atender o mercado de fora é legal porque a conversão do dólar, vamos supor que seja em dólar para cá, é muito boa. Mas quem mora lá gasta em dólar. Então, ou seja, quem está Sim. aqui acaba recebendo muito mais, aproveitando muito mais a questão financeira do que quem realmente está lá gastando na moeda deles, né? E dá para Total. atender o mundo todo, cara. Isso é super bacana. Não, muito. Ó, deixa eu ver o E é pessoal. doido isso, porque tem uma coisa que a gente, no meio desse caminho, a gente pensava muito nisso, né? Do tipo de dinheiro também, a conversão, pô, vai ser muito vantajoso trabalhar na gringa porque os caras, a mão de obra do Brasil vai ser mais barata e a gente vai ganhar mais e tal. Então eles vão substituir. Mas um dia a gente conversou com um cara, o Ita até conta essa história, que ele trocou uma ideia com um cara de Londres, da Inglaterra, e, e o cara falou, qual é o seu diferencial? Aí ele falou, cara, a gente é do Brasil, a gente é mais barato. Se você fizer a conversão, a gente tem uma qualidade boa de trampo, de entrega. E o cara falou, nunca fale que você é o mais barato, tá ligado? Tipo, nunca fale que isso é uma vantagem, saca? E aí ligamos uma outra chavinha, tipo, pô, diferença de cultura, olha que doideira e Sim. tal, nananã, como que a gente se vende. Então tem coisas a ser descobertas no meio do caminho. E óbvio, a vantagem do dinheiro também ela conta, né? Mas Com é certeza. muito Porque doido. eles Ela conta. conseguem ter bons profissionais aqui no Brasil, igual ou melhor, e acaba tendo realmente um custo-benefício bom para eles, né? Então, vale Sim. a Total. pena. Ó, no chat aqui tá o Alencar, o Gabriel Ô, Félix. Tiagão, você corta a gente na hora que quiser. Tá dando um intervalinho aqui pra Não, Cara, você tocar aí, senão a gente fica fique em falando. paz. Só ver o que a galera tá mandando aqui no chat. Ó, o Nerd do After mandou. Quais as diferenças entre trampar com a galera do Brasil e trabalhar com a galera de fora? Então, aí eu não sei a pergunta dele de que lado que é, mas a gente pode responder dos dois, claro. Mas a realidade da Dirt, tá? A gente trabalha com clientes de fora, mas os nossos artistas a gente sempre costuma trabalhar com artistas brasileiros. Isso, mas óbvio, agora é como você falou, na pandemia muitos artistas brasileiros foram morar em outros países. Isso a gente continua fazendo, mas o nosso pipeline e até o nosso horário de trabalho, não muito também o nosso, mas da galera a gente tenta também manter no horário Brasil, né? Sim. Então, tem até funcionários nossos que moram em outros países também.
E só que aqui é mais a galera brasileira. Então, se ele está falando de trabalhar com pessoas, artistas internacionais, a gente ainda tem, mano, esse lance de chamar a galera brasileira pra trabalhar com a gente. Tem um Agora, outro específico de traço e de estilo, né, que entra com a gente por um trampo exato, específico, alguma coisa do tipo, assim. exato. Agora, do outro lado, que é a nossa cadeira da porta para fora, Sim. acho que é um pouco do que a gente falou antes, dos clientes, a diferença é muito cultural, assim, então é muito particular, eu não consigo responder A e B para você, mas sei lá, tem países que os caras gostam de ver toda semana uma entrega sua para ver como é que tá o filme. Tem países que falam, mano, o offline, sei lá, a primeira saída aí que eu vou te mostrar vai ser daqui 3 semanas. Beleza. Tem outros que querem também reuniões, sei lá, 3 vezes por semana. Tem outros que, mano, você faz uma reunião para dar start, beleza. Então é muito. Os clientes, é como o Léo falou, você vai aprendendo a cultura de cada lugar e até como falar, assim, sabe? Sim. Tipo, fazer uma piadinha para quebrar o gelo numa reunião em português é totalmente diferente de É, espanhol, inglês. Sim. Então você vai pegando esses trejeitos das pessoas, mais da porta para dentro, mais brazuca mesmo. Massa. Uma é. coisa que eu achei E que acho que tem essa. ajudou a quebrar o gelo total, que eu troco muita ideia com os clientes também pelo WhatsApp, né, no dia a dia. As figurinhas do WhatsApp, cara. Você manda uma A gente é figurinha muito ali. bom nisso. A gente é muito bom nisso. É Às vezes da você hora. acaba falando um negocinho um pouquinho, não mais atravessado, mas acaba soltando um desabafo rápido e depois já solta uma figurinha ali pra dar uma amenizada. Então, as figurinhas do WhatsApp é Total, mano. excelente, cara. O portfólio do brasileiro em figurinha é muito bom. Isso aí é bom É. mesmo. Pessoal que tá no chat, se vocês quiserem mandar perguntas no chat também, pode mandar que eu faço aqui. E também vou fazer o que mandaram na caixinha de perguntas, tá? Tem algumas, então eu Ah, vou Boa. da começar a hora. mandar pra vocês. Ó, a Jéssica Salles entrou aqui também. Aê, Aê, Jess! Jess! Ó. Ó, deixa eu ver a primeira que perguntaram aqui. Como é o processo de trabalho de vocês na produtora? Manda bala aí, Léo. Em termos de criação, em termos de pipeline, eu acho que é Mandaram, geral, né? eu acho que geral. A gente pode fazer, a gente Cara, pode também fazer uma pergunta para um responde uma, depois o outro responde pra gente ir pode intercalando. ser, pode ser. Beleza. Cara, a gente tem um processo de criação que eu acho que é de um pouco da Dirt mesmo, assim, de criar a linguagem para cada trabalho, né? E quando vem um roteiro pra gente, uma proposta, um conceito, alguma coisa do tipo, a gente gosta de sentar e analisar aquela história para ver, tipo, putz, a gente precisa ir para esse lado, a gente precisa fazer tal técnica, a gente precisa misturar tal coisa. Então esse é um primeiro processo assim que a gente olha o que que a história precisa ter para ser para conectar o conceito visual com o conceito narrativo assim. Eu acho que esse é um dos primeiros passos. E aí, a partir disso, a gente vai evoluindo, a gente vai juntando com os heads da Dirt, de cada área, a gente vai discutindo soluções, ideias, testes, referências, explorações, e a gente vai entrando nos âmbitos diversos. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um filme em 2D, nada impede da gente abrir um portfólio de um fotógrafo de live action, entender câmera, entender ideias, ou então até cair em outros lugares, assim, né? Tipo, referências de redes sociais, referências de, sabe, pô, quebrar um pouco o Sim. sisteminha da animação ou da técnica em si, para trazer coisas novas e que contribua para esse processo, assim, do conceito, dessa narrativa. E aí a gente vai caindo em caminhos malucos, assim. E aí depois a gente vai, né, tipo, explorando passo a passo da produção e entendendo as coisas funcionando, mas dentro de uma timeline certinha de produção, né? Dentro de uma ideia de que uma etapa é aqui, outra etapa é ali, outra etapa é ali. A pré-produção tem que funcionar assim assado, mas as explorações acontecem antes. Então, tem toda uma base estruturada, principalmente pela Jess Salles, que entrou aí, que você levantou, e da galera que vai entrando e vai conectando coisinhas ali durante todo o cronograma, né? Legal. Ah, uma coisa, vocês, é nítido no trabalho de vocês, vocês são muito criativos e divertidos, né? E como que vocês fazem para equilibrar essa criatividade com os prazos de entrega? Porque às vezes a gente quer fazer Boa. algo a mais, só que não tem o tempo daquilo, né? Então, esse equilíbrio, como que funciona? Total. A gente sente e chora, né, Paga? Exatamente, isso não tem muito A segredo. gente tenta fazer, é. Mas é muito louco, porque você tem que juntar esse quebra-cabeça, né? Tipo,
É o dinheiro, é o cliente, é o país, é a cultura, é a história, é a técnica, são as pessoas que estão, quantas pessoas estão trabalhando, quais são as limitações. E aí esse quebra-cabeça formado dá para cair nesse lugar que a gente se protege Sim. e estabelece uma É, base e saca para onde a gente está indo, quais são os erros durante a produção, como evitar, como, né, tipo, anteceder eles e segue. se você olhar nosso portfólio, óbvio que a gente tem coisas de conteúdo e tem coisas de ficção e tal, mas a maioria, muito mais, é publicidade. Então, a gente sabe que os prazos estão corridos na publicidade, mas respondendo a sua pergunta desse lance de divertido, a gente sempre se cobra que um dos nossos papéis, assim, da cadeira que a gente está, é tentar absorver essa pressão para não contaminar a galera que está com a gente, assim. Então, é, como você falou, Tiagão, que a gente chega na energia, na reunião e tal, a gente faz esse esforço para também, a gente pode ter acabado de ouvir umas coisas não tão legal do cliente, e aí a gente tenta não trazer muito para porta, para dentro da casa. E aí eu acho que é uma responsabilidade nossa, mas é o que também vai deixar a parada fluir melhor, assim. É Então, legal que vocês tomam que, esse que tá Segurar a cuidado, nisso queda aí. de braço, né? porque caso ao contrário, acaba contaminando a equipe, né? Esse negócio pesado e sem Total. dúvida influencia no Mas resultado do trabalho. É claro, às não vezes é nem a galera esconder, né? percebe, Não né? é A nem gente não esconder, consegue esconder. tipo, é, A gente não consegue mas não é nem esconder. esconder, né? Não é nem blindar, nem nada, mas é tentar achar soluções e equilibrar os pratinhos, né? Tipo, então, se o cliente está querendo uma coisa aqui, pô, até a gente chegar lá e conversar com a equipe, trazer algumas coisas, a gente já vai pensar em soluções que não afete tanto, ou que resolva, ou que às vezes tenha razão mesmo, e a gente olha e fala, porra, isso foi um processo feito de uma forma interessante, eles têm um ponto ali que a gente não observou, e muitas vezes acontece isso, assim, né? Eu acho que É, isso é é importante uma, para é terminar. uma linha de criação contínua, né? Que os caras começaram ali, passaram pra gente, a gente tá num leve trás ali no processo e ele rola, ele flui, né? Tipo, esse É, para contato ele tem que ser feito, essa liberdade, né? terminar nosso raciocínio aqui, alô, clientes, se tiverem aí escutando a gente, vendo a gente, tem coisas Não é boas aí papinho, também, né? Thiago. Não tô falando que É, só vem coisa ruim e a gente tenta absorver. Quando vem, a gente tenta canalizar essas coisas. Falou, pô, Sim. teve essa ideia aqui da hora, vamos solucionar e tal. Acho que nosso papel é esse, sabe? Ir canalizando essas coisas e percebendo essas paradas, tanto com o cliente quanto com os artistas. Show. Deixa eu que mais tem pergunta. Conta um pouco sobre o projeto que foi qualificado ao Oscar em 2022. caralho, esse projeto é da hora, né? Quer contar aí, Léo? Ou é minha vez Não, agora? Não pode, sei. pode ir, Inclusive só é o vez, a primeirão no gente fica site de assim. vocês lá, né? Quando entra já Esse é tem o ele. primeiro, cara. A É, gente, a gente tem muito orgulho desse projeto, todos da casa ali estão muito orgulhosos. Ele veio numa época turbulenta, por assim dizer, né? Que era a época da pandemia, assim, se eu não me engano, era no primeiro, segundo ano da pandemia. E, cara, ele é um projeto que ele é uma coprodução com uma produtora de Londres, né? Um estúdio de Londres que entrou em contato com a gente. Eles já tinham um projeto com o Sting. O Sting ele era como um porta-voz, uma figura Padrinho, muito né? muito forte, um padrinho da ONU e da Acnur, que é a ONU para os refugiados. E naquele ano da pandemia, a Acnur fazia 75 anos. E eles tinham um projeto super legal que falava, só que era uma ficção, que falava sobre a história de uma criança refugiada, que também passam por todos os problemas e adversidades que essas pessoas passam. Só que entrou a pandemia, então ela estava procurando estúdios de animação para poder fazer esse projeto. Mas ela tinha tipo um esboço assim da ideia, sabe? Tipo, é. vai ser uma música do Sting, mas tipo tinha um Word com um parágrafo assim, e ela queria E era uma transformar isso ideia em animação. documental, né? Era uma ideia documental. E aí, ela, pelo staff todo que estavam fazendo esse projeto, tinha uma brasileira e ela indicou a gente, assim. Então, muito louco isso, né? Então, ela indicou a gente e conheceu o nosso trabalho, sei lá, por outra pessoa também que já tinha visto nossos trampos. E aí, quando a gente recebeu esse convite, cara, a gente abraçou, assim, muito forte, assim. E foi muito legal, porque é um projeto
que foram 100 artistas, numa época que a Nossa. gente, 100 e pouco, sei lá, que a gente tava, numa época que a gente tava descobrindo como trabalhar 100% remoto, assim. Então, todas as nossas etapas, workflow, foi tudo meio se descobrindo, até como no começo, como o Leal citou lá, o lance dos papéis, era o nosso agora da pandemia tentar fazer como é que ia acontecer essa parada. Então, o processo criativo, eu acho que a produção do filme deve ter demorado 8, 9 meses, assim. Então, foi assim, foi muito, a gente se empenhou muito nesse projeto. E aí, cara, colhemos frutos muito legais, assim, porque assim que a gente desenvolveu esse projeto, ele era, na verdade, sabe, a gente estava naquela época muito sensível que falava, pô, daqui um mês a gente vai sair do isolamento, daqui 2 meses a gente Nossa, vai sair do isolamento. Então, o objetivo desse ninguém filme era sabia, né? a comemoração da Acnur, ia ter, a sede deles é em Nova York. Então, ia ter uma projeção do filme lá, com uma Num festa super barco. bonita, num barco, que é muito figurativo para as pessoas refugiadas. E esse projeto ele tinha um caráter, ainda tem um caráter de poder ser uma ferramenta de suporte para as pessoas que sofreram traumas, que são refugiados. Então, Sim. para sessões de terapia ser utilizado. Só que essa exibição nesse barco nunca aconteceu, cara. Tipo, porque foi postergando, e a gente falou, então vamos colocar ela no circuito de cinema, que já era um objetivo nosso, a gente só estava esperando essa exibição também, mas vamos colocar no circuito de cinema e de festival. E, cara, a gente abocanhou diversos prêmios, foi muito legal, mas foi engraçado, porque o primeiro que a gente se inscreveu era um projeto Oscar Qualify, a gente ganhou na categoria de melhor animação e foi pro Oscar, né? No caso, a galera que tá vendo a gente, não sei se vocês sabem, mas pelo menos na categoria que a gente participou, de animação, curta-metragem de animação, você tem que ir passando por algumas etapas até chegar Sim. nos 5 nomeados, né? Os Oscar nominee, né? Que é o que vai para o tapete vermelho. A gente ficou numa etapa anterior a essa. Então, a gente ficou, se eu não me engano, na época, a gente ficou entre os 70, que selecionavam 5, e o único brasileiro Nossa. daquele ano, naquela categoria também. Então, pra gente foi, assim, comoção geral. Galera, porra, como assim? Aconteceu e tal. Tem E nisso vídeos foi. desse dia, né? É, Nossa, a muito gente bom foi esse vídeo. ganhando e começou a ganhar atração o filme. Então, o filme, ele tem, acho que 50 seleções de festivais, ele Eu tava passou, acho que vendo, ele eu ganhou. comecei a contar. Eu perdi as contas, cara, tem Tá muita tudo coisa. desatualizado, tá tudo desatualizado. A gente acabou nem soltando o filme no ar ainda. Ele tá escondido É, ainda, né? No nosso site a gente tem os processos, tem um Sim. pouco da decupagem dele ali, mas ele ainda não saiu. Ele foi um projeto que tinha esse caráter que o Faga falou, dessas várias camadas, né? Tinha o Sting, tinha essa terapia, né? Esse tratamento ali com as crianças refugiadas. E tinha esse fato da Acnur estar comemorando esses 75 anos. E os festivais que a gente entrou, acho que a premissa principal deles era, além de, né, espalhar ele e ganhar atração, era espalhar por vários países do mundo, assim, tipo, então a gente tem festivais de vários lugares e que ele foi uma ferramenta importante, ele entrou em, sabe, tipo, em camadas ali dentro, e aí a partir desses festivais a gente conseguia espalhar ele para escolas, para vários lugares, várias camadas da sociedade, assim, para usar esse filme de fato, assim. E aí a Maia, uma dessas diretoras, né, a diretora que estava com a gente, né, fomos em 3 diretores, ela quis pegar mais um ano de festival. A gente teve esse festival esse ano, que a gente foi ao Oscar Qualify, e a gente fez o segundo ano para espalhar mais ainda pelos festivais que a gente não tinha colocado e tentar também juntar algumas ferramentas ali, né, de ONGs e até de verba para conseguir jogar ele mais para frente, sabe? E aí ele acabou indo mais além e ele tá nesse lugar onde ainda tá nas ferramentas de terapia e a gente tá segurando ele ali. A gente fica, não, caramba, mas foi muito muito legal, bonito. mano. Projeto muito massa. Irado. Ele tá. Eu acho que, mano, todo mundo que trampou nele foi uma coisa muito louca, né? Todo mundo entrou de cabeça e coração e na história e na ideia da Sim. mistura toda ali de refugiados de várias nações e tal. Isso é legal Então, que a gente se tem um pouquinho de envolve. cada um A ali. gente se envolve na É, cara. história, né? Não é só tipo, eu tenho que executar essa animação. A gente realmente se envolve no projeto. Isso é bacana pra caramba. Cara, no meio do projeto a gente tinha
vários grupos no WhatsApp na época ainda, né? Não tinha muita ferramenta de bate-pronto. Então a gente tem áudio de 8 minutos com cada área, 6 minutos, grupo de não sei o quê, pá. E a gente ficava maluco, e não tinha essa de acelerar o áudio nem nada, né? A gente ficava tipo, meu Deus, mano, olha isso, nossa, junta isso aqui com isso aqui, vamos pegar a ideia de tal coisa, vamos Sim. juntar tal lugar. E foi esse projetão doido aí. E foram mais de 100 artistas no projeto? Cara, Foram, contabilizando, né? Se você pega assim, desde esse roteiro até a ponta de áudio, assim, Sim. da galera, ficha foram 100. técnica, porque a gente foi contando assim, deu uma galera, cara. Tudo em animação tradicional, do começo ao fim do filme. Então, todos os artistas deu por aí, cara. É Deu a por aí. parte, E a esse parte processo, como não da. tinha uma agência, né? Como não tinha uma agência, tipo, ele foi inteiro. O nosso núcleo era o centro ali que conectava todo mundo e todo mundo ia trabalhando, né? Sim. Então o áudio tava muito com a gente desde o começo, abrindo a track do Sting, sabe? Tipo, quebrando todas as linhas, a gente trocando ideia, sabe? Tipo, com todas as áreas mesmo. RP, festivais, enfim. E a Nossa. maioria dos artistas brasileiros, mano. Se fosse lá pro tapete É, vermelho, eu ia é. com a bandeira do Brasil lá, nós tudo lá. É isso aí. E os diretores do projeto, pra ficar louco, também tava facinho, né? Ah, Não, Ah, ficamos, né? Ficamos, essa equipe toda. ficamos. exatamente. Deixa eu mandar outra pergunta aqui. Fizeram aqui. Tá Deixa eu bom. dar uma olhada no chat também. Jefferson Lima, o Guga Vieira entrou. Aê, Jeff. A Larissa Aí, Guga. Garcia, a Aê, Raquel. Lari. Falar. Da É, hora. agora é referente a galera que quer trabalhar com vocês. Quando vocês procuram Bora. freela, quais as características que buscam, tanto na parte profissional quanto na pessoal? Cara, eu acho que isso faz parte do projeto, né? A gente tem essa característica de ter uma equipe enxuta da Dirt, de ser pequeno e de ter. A gente tem 12 pessoas hoje fixas e elas lideram cada área, né? Então a gente olha para cada projeto, para cada artista, de acordo com cada projeto que a gente desenvolve. Então, quando a gente cria dentro desses 12 e as regrinhas dele, tipo, vai seguir para tal lugar, vai seguir para tal lugar, a gente começa a ir atrás dessa busca, desse olheiro, né? Tipo, que a Sim. gente fica o tempo inteiro olhando o portfólio de todo mundo, redes sociais, né? Enfim, tipo, coisas novas e tal. E vai mapeando todo mundo e colocando na nossa listinha, todo mundo que manda e-mail pra gente, a gente abre o portfólio, troca ideia, coloca nos lugares ali que fica fácil da gente achar no nosso banco de artistas. E aí a gente começa a explorar, assim. Eu acho que é muito diverso, né, Faga? Tipo, é uma pergunta que eu acho que não tem como Alguns falar artistas a uma gente fórmula, né? Sim. não tem. Alguns artistas a gente percebe que são mais híbridos, talvez, em algumas técnicas, em Sim. alguma coisa. Mas se a gente vai ter linguagens diferentes, você vai ter que conhecer mais pessoas. Mas respondendo a outra parte da pergunta também, que precisa ser, eu acho também que a gente sempre tenta se aproximar da pessoa, se a gente não conhece de alguma forma, assim. Então, numa primeira reunião, e aí, você está confortável em fazer essa parada aqui? Rola, você pegar isso, é de boa para você? Deixar a pessoa à vontade, assim. Eu acho que o artista ele vai conseguir render muito mais por ele mesmo, não só também pensando no nosso lado, mas por ele, se ele tá confiante do que ele vai fazer Sim. também. Ó, rola isso daí, mano? Rola, mano, vou fazer. Rola, mas eu não sei fazer isso daqui. Ah, então beleza, espera aí que a gente vai ver alguém que pode te ajudar, não sei o quê. Eu acho que é isso. Se você tá dentro de um filme, numa produção que é um trabalho coletivo, você tem que ter esse diálogo assim e saber amarrar as pontas, assim, tipo. E se a pessoa tá mais à vontade, isso flui muito melhor. Sim. E é importante a pessoa também ter essa boa comunicação, né? Porque às vezes ela é um excelente artista, Total. um ótimo profissional, mas a comunicação não flui. E a comunicação é Não rola. fundamental para fluir o trabalho, né? Não rola trampar, mano. Não Sim, rola trampar. Tipo, ele impede um processo que trava e fica evidente que tá travado nessa pessoa e todo mundo tá lá, tipo, esperando e travou ali, sabe? sim. Então, é ruim isso. Tem que saber, eu acho que trabalhar em equipe, conversar e se abrir. Ainda mais que antigamente, pelo menos Ainda mais na. que a gente gosta de falar, né?
nas produtoras antigamente, você meio que fazia tudo, né? Era o cara que editava, fazia animação, finalização, se precisasse colocava a trilha sonora, os sound effects, fazia tudo. Porque hoje em dia a gente está conseguindo é, ter meio que um especialista mais em cada coisa, né? Sei lá, às vezes um profissional de rig, um de comp, um que vai fazer animação. Lógico, em alguns momentos, alguns profissionais fazem outras tarefas e isso é muito legal. Mas por conta disso, realmente é importante essa boa comunicação para conseguir unir os trabalhos, né? A equipe. Porque não vai ser um Total. cara que vai Ah, começar e vai finalizar sozinho. e não só isso, né, Thiago? Falando de uma produtora de animação, que muitas agora são 100% remoto como a gente, quando você estava num estúdio, você chega lá do lado da mesa do cara e fala, pô, e aí, tá rolando? Pô, tá rolando, tá não sei o quê. E aqui, se você não se comunica, cada um tá na sua casa, né, cara? Como é Sim. que você vai saber se o bicho tá pegando ou não da pessoa? Às vezes a pessoa fica até acanhada também, tipo, puta, e aí, eu quero resolver, mas não tô conseguindo. Não, fala, cara. E aí, tá pegando, tá indo, não tá indo? Tem que falar agora, porque tá todo mundo E é na sua melhor falar casa, o sabe? quanto antes, né? Você Para evita depois erros, não. né? Sim. E se É, for para errar, Você errar o evita quanto erros antes. no percurso. Sim. Se exato. você começa a trampar e vai até o final sozinho, na hora que você vai entregar, pode não ser nada daquilo que todo mundo estava esperando, sabe? Então, E não vamos ter tempo trocando, suficiente vendo, vamos para. prevenindo, exato. É um trampo que tem várias coisinhas que tem que estar amarradinho, né? Sim. Então, Até tem que ter para uma esse dica trampo em equipe. para galera que é freela, às vezes já aconteceu comigo, eu tava trabalhando com o pessoal, a pessoa sumir, não sei se acontece com vocês. Mas sumir, não É, falar nada. Lógico, todo mundo tem seu horário de almoço, seu horário de lazer, mas também tem horário de trabalho, né? Às vezes só tipo um toque, viu? Tô saindo almoçar aqui, daqui a pouco eu volto, a horário eu volto. Pra pessoa que tá do outro lado, passa uma segurança e uma tranquilidade, né? Tipo, putz, eu sei que o cara tá ali, ele falou que vai fazer tal coisa, ele vai fazer. Mas se a pessoa some, você fica desesperado. Putz, é, não tem como eu bater na porta da casa dele pra ver o que rolou. O cara Exato, sumiu. exato. E agora? Ferrou. às vezes no desespero a gente até pensa em fazer isso, né? Foda. Mas como o Faga falou, né? Tipo, é, a gente trabalha com pessoas do Brasil, mas tem muita gente que trabalha em outros países, em outros fusos horários. A gente tenta Sim, manter o horário do Brasil. Até para não ficar todo mundo maluco de, tem que falar com a pessoa, então tem que mandar mensagem de madrugada, tem que falar com. Então, se a pessoa vira pra gente, se o artista chega e fala, meu, eu trabalho de noite porque eu rendo mais e tal. Isso é claro, tipo, a gente não vai virar e falar, não, mano, você tem que trabalhar no horário que a gente trabalha e ponto. Ele vai trabalhar no horário que ele rende mais e sim. ele vai conversar com a gente da mesma forma e a gente vai combinar horários que sejam em comum pra gente bater um papo, pra gente, né, tipo, dar feedbacks, etc. Mas deixando as claras, tá tudo ótimo, sabe? Sim. É Mas agora você importante. sumir e falar, meu, Então. É, viajei, tô sem internet, não avisei ninguém, fico 7 dias sem aparecer, e aí? Na hora que eu volta não gosto, tem mais. já falei isso pro Léo, eu gosto de fazer uma analogia se não fosse remoto, como é agora, se fosse dos tempos atrás que a gente citou. E não é só porque a gente é diretor, o cara tem que dar resposta pra gente, e também não é só falando do que você falou, Thiago, o cara não precisa avisar tudo também, não é que é um Big Brother a É, parada. Mas assim, vamos supor que se tivesse todo mundo junto na mesma sala trabalhando, você não ficaria 8 horas sem falar nada com ninguém. Você não ficaria mudo. Então, se você tá também agora no remoto, pô, você não tem que ficar mudo também. Tipo, avisa as coisas, ó, tô fazendo tal coisa, tal, não sei o quê, como é que a gente vai seguir nisso, como é que a gente vai seguir assado. O diálogo é importante, voltando nessa parte do diálogo, por isso. Você não vai ficar, se fosse real ali todo mundo, você não ia ficar todo mundo mudo sem se falar. Sim. Não, todo mundo se fala, é natural isso. Agora, as ferramentas são diferentes. É o chat, as paradas que a gente tem agora aqui na frente do computador, mas o diálogo tem que continuar, senão não flui. Senão não vai pra chega ali o frente. computador, vaza, volta às 9 da noite, tá ligado? É. Ou e aí? Não Cara, tem ninguém mais, assim. teve uma vez que parece coisa de filme. Eu contratei um ilustrador, tava chegando o prazo, o cara simplesmente sumiu, ficou uns 3 dias sem responder. E eu não tinha outro tipo de contato com ele, era só pelo WhatsApp ou e-mail. Aí do nada ele apareceu, falou que roubaram o celular dele, que não sei o quê. Beleza, até aí eu falei, primeira vez que ele fala uma situação dessa, pode ser que tenha acontecido, né? Tá. Passou uns 2 dias, o cara sumiu de novo. Daí ele falou que o vô dele morreu.
Daí, beleza. Passou uma semana, ele falou que a mãe dele morreu. Começou, tipo, a família toda a morrer, cara. Eu falei, ô louco, cara. E, tipo, Caralho. Caramba. só que daí uma outra pessoa, eu troquei ideia com uma outra pessoa, falou, viu, você já trabalhou com esse cara aqui e tal, assim, assim, assado, você tem alguma coisa pra falar dele? Falou, então, teve uma vez que ele pegou e começou, tipo, as mesmas desculpas que ele deu pra mim, ele deu pra pessoa, só que em momentos diferentes, ou seja, ele matou a mesma pessoa mais de uma vez, sabe? O cara matou o pai duas Ah, vezes. Exatamente. ele costuma matar as pessoas. Eu falei, aí é Ah, foda, mas É cara. foda. prefiro pensar também que não é todo mundo que age de má fé, assim. Então Sim, é só o É, lance de mas, diálogo mesmo. mas eu acho que é isso, né? A gente tá aqui conversando, a gente já sabe de uma pessoa que fez isso, e aí você conversa com outro que Óbvio. também sabe que fez isso. E não é que você quer controlar e fuder a pessoa, esfolar claro, ela até ela entregar. Não, a gente tá trabalhando em equipe, então vamos manter uma comunicação e honestidade, né, com mano? certeza, Tipo, Claro, no mínimo. exato, acho que exato. é isso. Deixa eu ver outra coisa que perguntaram. Vocês já estão usando ou têm planos de usar a inteligência artificial no processo de vocês? Cara, estamos usando, ainda não tanto. Inclusive, não sei se o pessoal sabe, mas de dupla direção tem a gente no estúdio, e também tem os Oito Olhos, o Cris e o Pedro. Eu sei que a gente conversando, eles estavam usando em um agora. Teve um outro projeto que eu e o Leal utilizamos, mas a gente acredita mais que é uma coisa que pode ajudar em algum processo, não que ele vai ser a parte final do produto, tipo, eu vou fazer esse shot em AI e vou entregar. Não é tão assim, ele faz parte da composição, ou ele faz parte de alguma etapa também da parada, sabe? Ou faz parte da pré-produção, tipo, para ter ideias de como vai ser o clima, a atmosfera desse lugar. Aí você usa uma ferramenta de AI e o AI tá em tudo também, né, cara? Até o chat Sim. GPT você pode usar para te trazer algumas coisas também Sim. de ideias, etc. Então, incorporar, não sei como foi direcionada essa pergunta, se ele imaginou mesmo como resultado final, essas coisas que a gente vê e fica até muitas pessoas da comunidade ficam com medo, tipo, Sora, que vem o shot pronto, assim. Esse lado não. Mas em outras coisas, se você for encarar até o uso do chat GPT como eu citei, a gente usa direto, assim, Sim. em algum processo, algumas coisas, o Midjourney, como o Léo falou, também, algumas outras ferramentas que também a gente vai estudando, a gente tem o canalzinho da galera ali, a gente vai colocando para cada um ali, pô, olha essa ferramenta nova, eu acho que, como é um crescimento exponencial desse universo, você tem que ficar meio antenado Sim. a essas paradas, né? Então a gente vai É, tocando, vai entendendo como pode incorporar No e por começo aí a vai. acho que a coisa galera tá se mudando. assustou um pouco, né? A hora que veio, porque veio com tudo. Pô, Mas faz parte do avanço e a gente tem que usar ao nosso favor, né? a cada momento ela vai mudar e a gente vai ter uma outra resposta diferente Sim. para te dar, mas a gente nos processos, por exemplo, a gente descobriu o Fleam. Fleam é uma plataforma de pesquisa de trechos de filme, de animação, que ajuda a montar tratamento, que ajuda a criar referências nessa busca nossa por linguagens, por pesquisa do Pinterest. Você pode colocar qualquer coisa no Pinterest, você clicou numa imagem, ele vai te dar várias outras e provável que tenha coisas geradas no Midjourney naquele momento que ele vai te dar também. Então, tipo, já está meio que dentro do nosso dia a dia ali de produção, né? Mas usar isso, eu acho que ainda tá meio nebuloso, porque juridicamente, até a APRO, a gente é associado da APRO, né? Eles recomendam a gente não entrar num projeto assim, porque, meu, quando você escreve uma linha ali no Midjourney, você invariavelmente vai colocar o nome de alguém, sabe? Tipo, Sim. ou vai ter algum rastro de uma busca de um artista que você tá plagiando ou tá puxando alguma coisa e facilmente você pode tomar um processo e a gente trabalha, a gente também Tem que tomar pode estar cuidado. lá sendo Exatamente. prejudicado. Sim. Então é muito complicado ainda. Não tem uma regulamentação, não tem um caminho das pedras ali, não tem uma Tem clareza que ainda. Mas as ferramentas a gente usa para esse processo de start, de pesquisa, Uma que ferramenta, auxilia a gente a achar coisas e tal. uma ferramenta que eu venho usando, que eu gostei pra caramba, não sei se vocês conhecem, o Topaz. Acho que é esse o nome, Topaz. Não. Por exemplo, eu fiz um vídeo em Full HD. O processo todo foi feito em Full HD porque no início foi isso que foi solicitado. No final inventa que tem que ser em 4K. Eu falo, putz, fudeu, né? Cara, ele faz perfeito. Até em 8K ele consegue chegar. Perfeita a qualidade. Caramba. Então ele que renderiza de louco. novo muito mais rápido.
E nesse upscale, perfeito, cara. Tenho usado muito, Doido. tanto com vídeo, quanto com imagem. Eu vi que agora ele já, se eu não me engano, já saiu para ser trabalhar internamente no After, no Photoshop. Então você, sei lá, pega uma imagem que está em baixa, já consegue deixar 4K, 8K. Então ajuda bastante nesse sentido. Então, bem Sim. legal. Exato. Como o Léo falou, a gente só tem que ficar antenado, porque o avanço é muito rápido, desse respaldo jurídico, mas não que a gente não vai usar, sabe? E Sim, nem que a gente vai remar contra a maré, assim, é o que você falou. Elas estão aí e a gente tem que usar e não vai brecar. sim, É uma realidade exatamente. acontecendo, então vamos estudar, vamos se adaptar E e até é vamos para cima. interessante essa em específico que eu falei, porque vamos supor que tem um projeto que tá muito pesado, a composição e tudo mais. Às vezes é mais viável você fazer num Full HD e depois gerar o 4K, porque fica realmente muito Sim. Sem bom, dúvida, do que você trabalhar em 4K. Então ajuda bastante. sem dúvida. Deixa eu ver o que mais que mandaram. Ó, a gente tá chegando a 1 hora, então vou mandar mais umas 2 perguntas para vocês, pode ser? Rolou, Passou claro. Bora. rapidão. Porra, passou. Vocês têm dicas do que não fazer quando os freelas querem captar novos clientes? Do que não fazer? Querem Sei lá, captar Quando, novos quando, clientes no que eu sentido tô de imaginando. produtoras, assim? O que eu Ou tô de imaginando, sei lá, clientes eu sou freela, diretos? quero trabalhar no estúdio. Daí eu vou e mando um e-mail pra ele, mando o mesmo e-mail igual pra todos os estúdios, entendeu? Então, tipo, não faça isso. é, Ah, eu acho cara, às que. vezes acontece, né? Quantos e-mails a gente já mandou errado e não dá pra pagar, né? Agora dá, mas Mas eu. se o Fala trampo aí, tá Léo. ali, é interessante, a pessoa tá afim de trampar, né? Então, não tem um ego ali de virar e falar, pô, o cara queria trabalhar em tal lugar. No máximo a gente vai mandar, mano, a gente curtiu pra caralho seu portfólio, mas você quer trabalhar com a gente? Você quer trabalhar com eles, tá ligado? E aí vai deles de saber se quer ou não, né? Mas Cara, só eu acho nesse que ponto por específico aí. experiência, por experiência própria, assim, até da época que eu era freela, e do que eu fui amadurecendo até na cadeira que a gente tá, com os clientes que a gente vai lidando, e da persona que a gente acaba criando do estúdio também, uma coisa que eu levo e é você tentar ser você, cara. Se você não ser você, eu acho que isso já vai estar estampado e não vai soar natural e não vai. Sim. Então, quanto mais você. E vai te dar mais confiança você ser do jeito que você abordado da forma que você é. Eu tentei, quando era freela, sei lá, a empresa é mais assim, então eu vou falar mais assado. A empresa é mais assim, não sei o quê. Não, cara, seja você. E também, óbvio, se você trabalhando e evoluindo, seu portfólio também vai falar muito por você. E ser verdadeiro, eu acho, até nessas coisas que a gente falou de diálogo, pô, isso eu não consigo, tem problema nenhum você falar essas coisas também, saca? Sim. Você é uma pessoa feita de qualidades e defeitos como qualquer um, assim. Então, ser você, eu acho que é a primeira coisa. E isso vai levar a outras, isso vai levar você a não fazer um e-mail copiado para todos. Isso vai fazer você falar, curti esse lugar, vou escrever para esse lugar, curti esse lugar, vou escrever para esse lugar. E assim vai fluir mais natural, cara. Boa. É duro quando o cara coloca em cópia ainda as outras pessoas, né? Às vezes acontece. O cara Acontece, coloca todo mundo assim, ó, acontece, O cópia. e-mail acontece. tem umas 100 É, pessoas dentro ali. da- é, é, é engraçado. Qual foi um dos maiores perrengues que vocês já passaram no trabalho e como resolveram? Ouvi, Fabrício. E aí, Essa é enumera difícil, uns hein? 10 e fala aí, Léo. Essa é difícil seleção. Então, nossa. Ah, Cara, desde perrengue de goteira no galpão da Dirt, né? Eu acho que esse é um da estrutura, assim, tipo, acabar a sair de luz não pode. noite do trampo e ter que puxar umas lonas pra pôr em cima porque o teto tava zoado, sabe? Tinha umas coisas assim. Acho que de cliente, a gente já teve muito perrengue, já, inúmeros. Da Cara, galera que eu não. some, eu acho que isso é muito perrengue, sabe? Tipo, pô, Varar à Cara, eu noite, não sem sei. dúvidas, já eu tô tentando passaram. lembrar. Ah, já, Hã? já, com certeza. Varar à Já, noite. com certeza. Clássico. Sim, Ah, sim, sim. já aconteceu. Putz, cara, em números. Eu acho que
nosso trampo é meio resolver problema e tem alguns que vêm com força, né, cara? Então, tem muitos perrengues, eu não sei nem Eu acho que numerar, mas vários. acho que vocês devem estar pensando, isso aqui é melhor nem contar. Não, pior que não, cara. Eu tô tentando lembrar de vários aqui. Mas tem uns que é tipo, putz, o bagulho não tá pronto. O que que a gente faz? Ah, vamos entrar na reunião. Será que vem em 5 minutos? Vamos ficar lá contando uma piada até no paralelo chegar e a gente Ah, conseguir isso já colocar o rolou. render. Já rolou. Render Já nos. rolou. Nossa, vários. Já rolou, mano. Já rolou. Acabar a luz, aí pegar o HD e ir pra outro lugar. Isso daí já rolou Sim. também. Nossa. Várias coisas. É a experiência, né? A gente vai aprendendo com esses perrengues. Caramba. Da Ô, próxima que Ito, você chamar a gente, escreve um eu aí, vou Ito, no ensaiar. chat aí. É, Já vai preparado. Ito, O Ito vai conta aí saber algum pra nós. certeza. Ai, cara, nossa, próximo eu vim bem preparado com uns 10 pra você. Tá. É. Deixa eu ver outra que mandaram aqui. Cadê? Vocês lembram de algum trabalho que tenha sido bastante desafiador para vocês? O Footsteps é um trabalho que foi muito desafiador, né? Eu acho que era o primeiro curta que a gente estava desenvolvendo, assim, fora de publicidade. Era um trabalho feito com a Inglaterra, com os Estados Unidos, a gente, esse, né, tipo, esse triângulo rolando, mais pandemia começando, sem uma linha de produção tão concreta, né, de, tipo, o que a gente tem hoje, por exemplo, a estrutura toda não existia, muitas pessoas trabalhando e tentar colocar todo mundo dentro do mesmo projeto. Acho que esse foi o mais desafiador. Você Foi lembra de outro? Algum outro? uma carga emocional muito A forte esse, assim. responsa, né? A responsa dele, assim, de, Nossa, meu, você tá falando com uma coisa de psicologia, né? De terapia, de coisas que as pessoas passaram real, assim, não Sim. era uma ficção, né? Era uma é. ferramenta que tinha que dar certo. A gente consultou muita gente, especialista nessa área, então E foi um até trabalho coisa do dia a muito. dia, né, Léo? Tipo, nossa, eu falei da galera que era brasileira, a maioria dos artistas, mas a gente tocava batendo todos os checkpoints com os Estados Unidos e Londres. Então, Sim, cara, explicar um filme de 1 minuto é uma coisa, explicar 200 cenas de um filme de 7 minutos pra galera e vender essa ideia era um outro desafio. Em outro Ou ver idioma se a também. narrativa outro idioma. E a curva narrativa se está funcionando o filme também. Quando a gente ia decupando, ia fazendo o filme, pô, se está funcionando. Então, todas as etapas elas foram uma carga bem forte, assim, que óbvio, depois se torna um aprendizado muito louco. Mas esse foi bem desafiador mesmo. Show. É, às vezes, depois de um trabalho desse também tem que dar uma acalmada, né? Uma aham, relaxada, porque senão a aham. cabeça não aguenta. Até tem uma pergunta. Ó, já lembraram de alguma coisa aí pela cara do Faga. Não, é porque esse foi uma boa parte foi um investimento da casa, né, da Sim. produtora. Então, quando acabou, acho que a primeira coisa que até principalmente nosso amigo Ethan Derek queria era que entrasse trabalho e pagasse e A gente tirasse da continuasse reta. trabalhando. Mas foi isso, a produtora não parou, né? Em Sim. paralelo, a publicidade estava rolando também, a gente tinha que tocar vários trabalhos ao mesmo tempo com ele ali. É, De fazer girar o Quando tava negócio, ouvindo né? um áudio de 8 minutos, estava fazendo uma reunião de PPM com a agência. é, exato, Doideira, doideira. exato. Ó, como manter a mente tranquila em meio a tantos trabalhos? Ixi. Não, tô brincando. Cara, eu Fala, acho que Léo. cada um pode ter uma resposta específica, né? A minha foi terapia e remédio, tô brincando. Também, né? Que eu acho que a gente tem implicação ali, Sim. entender como que funcionam as relações em sua cabeça. Mas grande parte disso tudo, acho que é de gostar do que você faz e de se empolgar com aquilo que você está trabalhando, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu sou muito feliz é que eu olho um trabalho que chega e eu me empolgo muito pensando em possibilidades e o que que isso pode virar e como eu vou passar os próximos dias, tipo, brincando com isso e achando soluções e resolvendo puzzles ali, né, do rolê e tendo essa relação legal com as pessoas em volta. Então, isso é uma coisa interessante para conseguir fazer muita coisa e trabalhar muito mas também Mas organização, né? Eu acho que a organização também o tem que Léo, estar ali presente para a gente não ficar louco e virando noite
E é uma coisa que eu acho que a gente faz pouco também, né, Fábio? A gente Sim, evita mas, ao mas máximo. você falou brincando, mas eu levo super a sério esse lance de saúde É, não. mental, me ajudou super, assim. Lance de terapia, ainda mais agora, né? Esses últimos anos, assim, tudo remoto, é, você tá na sua casa e trabalhando, mesmo o ambiente, você tem que trabalhar a sua saúde mental, encontrar alguma coisa que também não seja só ficar O funcional no trabalho. trabalho. Então, conhecer algumas coisas que são uma válvula de escape para você. O Leal curte boxe, eu curto capoeira, a gente faz coisas que são além do âmbito do trabalho em si. Então, eu acho que isso ajuda bastante e criar essa relação de confiança, como o Léo falou, de todo mundo estar ali com pessoas que você pode ser você, como eu falei. Sim, Então, se você está num ambiente assim, vão vir problemas. Eu acho que vão vir adversidades. Mas se você está com esse lance desses dois pontos que eu falei, as coisas vão certamente fluir melhor. com certeza. Que nem vocês falaram da terapia. É, antes eu tinha um certo preconceito com a terapia, de realmente não conhecer. Eu ficava pensando, como que uma pessoa vai me ajudar só escutando o que eu tô falando? Só que eu nunca tinha passado, nunca tinha feito uma terapia. Até que chegou um ponto, eu falei, putz, já tentei de Não tudo, consegue eu ficar vou, eu vou, sem, né? é, vou pra terapia pra É, conhecer. E, cara, e foi realmente excelente. Não consigo ficar sem. não consegue E ficar sem. parece que a gente começa a enxergar as coisas de outra forma, né? É, começa a entender até a vida de outra forma e ver que a gente precisa realmente ter essa válvula de escape, que nem você falou, ter um momento de lazer. Lógico, é ótimo que somos apaixonados pelo que fazemos, né? A gente trabalha com o que gosta. Mas a gente tem que tomar cuidado também com o excesso, porque chega uma hora que o corpo vai dando uma baqueada, né? E eu tô falando por uma Sim. experiência minha, tipo agora, cara, sabe? Eu tô numa forma, tá? Tô fazendo um desabafo aqui ao vivo. Que Não, imagina. eu sou apaixonado pelo que eu faço. Só que eu comecei a acumular muitas funções, muitas coisas. Que nem ontem, eu trabalhei das 6:30 da manhã às 11 da noite. Mais 16 horas de trabalho. E eu percebo que eu venho fazendo isso com uma certa frequência. Mas vai sentindo, o corpo vai sentindo. A gente acha que aguenta, vamos nessa, mas vai dando uma baqueada, né, cara? Não, total. Não, total. E você falando isso, cara, eu acho que a gente tem que cada vez naturalizar que esses problemas acontecem e não tem problema nenhum a gente procurar ajuda e saúde mental por exemplo, é aquele negócio que você falou de avisar as mínimas coisas, tipo ir almoçar, a galera e tanto a gente avisa, ó, agora é a hora da minha terapia. Beleza, mano, daqui uma hora eu volto e vambora. E isso tem que fazer parte, e tem que fazer parte das conversas, da roda de conversa como a gente está aqui agora. Não há problema nenhum e a carga de informação que a gente tem hoje em dia não é saudável para ninguém, assim, você ficar consumindo, como você falou, 16 horas alguma coisa, não é. Então, essas coisas têm que ser faladas e a gente tem que trabalhar mesmo isso, é Sim. normal. É. E a gente às vezes fica, né, tipo, 16 horas ali e pensa, pô, tô curtindo fazer isso, caramba, eu vou terminar e não sei o que e tal. E você esqueceu de todo o resto, aí você tá exausto, tá fudido e você se divertiu ou você exagerou, né, nas coisas. É igual Exato. fazer horas e horas no esporte, depois você vai sentir as dores daquilo e não vai conseguir fazer de novo. Então, Sim. você tem que ter esse equilíbrio e pensar na vida, fora dali também. E Agora a E gente vai te continua. trazer várias Aí, coisas para voltou. Travei, dentro do cara. trabalho também, né? Ele travou. Vocês estão me Aí escutando? voltou. Tamo, Tá. tamo, tamo. E também é interessante vocês falaram, vocês praticam artes marciais, né? Capoeira e boxe. Isso é legal porque eu também curto Cara. pra caramba. E pra mim, além da terapia, isso serve como uma terapia. É o momento, acho que é o único momento que eu consigo me desconectar Nossa, realmente do trabalho, fico, a cabeça tá ali no esporte e dou uma relaxada. aciona Total. aquela droguinha pessoal da endorfina e Sim, bora. Você vai pro dia ali animado e tranquilo. Você tira aquela carga, aquele peso, né? De tudo e se empolga. É oxigênio no cérebro, né, cara? Eu acho que é bem isso. E assim, eu faço boxe, o Fábio capoeira, mas isso não quer dizer que a gente é bom nisso. Mas a gente Isso que tá eu ia falar. praticando
Mas isso é da hora, cara. Você não precisa entregar Exato, resultado e exato. ser bom em tudo que você faz, assim. A gente tem que Sim. entregar resultado aqui, você sempre ir buscar um nível de excelência, mas eu acho legal que a gente é ruim nisso aí, se diverte, é bom, sabe? Total. Isso que E É importa. isso aí. você cria uma rotina, né, cara? Você cria uma rotina e isso é legal também, porque ele te obriga a sair, fazer uma coisa diferente, voltar. Todo dia você tem que, por exemplo, eu faço de manhã, então eu tenho que acordar mais cedo pra ir. E se eu começo a Sim. acordar mais tarde, no dia de acordar cedo, aí você, puta, fudeu, não vou conseguir mais. E aí você começa a criar uma rotina ali e ver que não é só isso, não é só trampo, né? É. E vai que Ó, o vai. pessoal aqui, ó, os lutadores do Motion, o Isaac falando. Daqui a pouco a galera vai querer criar A um ringue dos batalha Motion. diária. É, É. deixa eu ver o que mais mandou. O Cris mandou aqui, Dilan Sampaio. Tem uma galera aqui no chat também. Pessoal, a gente chegou em 1h20 de live. Então eu queria fazer uma última pergunta pra gente encerrar. Antes de fazer a última pergunta, porque você fala que é a última pergunta, a galera começa a sair. Fala, putz, acabou. E sai. Então vamos aproveitar a audiência, o pessoal que tá aí, pedir. Pra quem não curtiu ainda, curte a live. Isso me ajuda bastante, ajuda a ter um alcance maior, as pessoas receberem a notificação desses bate-papos, né? Todo mundo ganha com isso, todo mundo aprende, a gente compartilha conhecimento, experiências, então isso é importante. E agora é o momento, vamos fazer ficar meio que estátua por uns 5 segundos pra galera tirar um print, daí a galera me marcar vocês, marcar todo mundo pra Pô, lógico, compartilhar aí. lógico, vamos lá. Então, bora. Eu tenho crise de risos nesse momento, cara. Sempre sai todo torto, né? Boa. É isso. E para a última pergunta, é um negócio que normalmente eu pergunto para os convidados se tem alguma dica, sugestão para dar para o pessoal que está começando, sabe, que está entrando agora na área. E se puder, se vocês tiverem alguma dica ou sugestão, manda aí. Manda aí lá. Cara, eu acho que uma dica legal é explorar, assim, testar e não ter medo de errar e estudar ali as coisas que quer colocar no papel e criar essa rotina de explorar e achar o lugar que você quer agir, trabalhar e acho que é mais isso, assim. E aí você vai criar seu estilo ou você vai descobrir o que que você gosta de fazer, se você gosta de fazer vários estilos, se você gosta de fazer um estilo só, se você se sente confortável com uma coisa e traçando esse caminho aí. Acho que explorar seria uma dica. Acho que linkando com explorar, vem o lance de estudar, consumir os conteúdos. Quando você está começando, você tem um mar de coisas aí, então o que você acha interessante de estudar e desenvolver é importante. E uma coisa que a gente sempre fala, cara, porque a gente passou por isso. A gente tinha uma época que a gente não tinha nem. Você fala assim, pô, não tenho nem portfólio, como é que as pessoas vão me chamar? E nessa área, cara, a gente falou aqui, o filme é um trabalho coletivo, então, se você tem algum parceiro ali que também está querendo desenvolver, mergulhar de cabeça, tenta uns projetos juntos, umas collabs com alguma coisa para Uhum. você começar a ter um material e começar a trocar experiência e começar. Eu acho que o portfólio vem criando por aí, sabe? E tanto eu como o Leal, somos pessoas que, quando começamos, a gente não tinha o QI do quem indica, de onde ir, a gente não sabia das coisas. Então, foi criando as coisas assim, vamos juntar, e aí você vai conhecendo pessoas, vai fazendo algumas coisas, e pessoa tal vai te chamando também para outro lugar. Então, o começar, ele vai ser doloroso, vai ser difícil, mas se você não tiver esse primeiro passo de mergulhar em explorar, como o Léo falou, conteúdo e também arriscar fazer coisas com outras pessoas, eu acho que é assim que vai deslanchar. Tá aí, pessoal, a dica dos dois. E depois mandem e-mails, mensagem para eles, para quem quiser Uma trabalhar. dica boa também, foi mal, Thiago. Uma dica boa é não ir de terno na entrevista. Eu fiz É. isso. Fui desavisado numa agência, botei um terninho, cheguei lá, os caras, mano, o que que aconteceu? Você tá vindo da onde? Tá ligado? Eu ia adorar ver o Léo de pinguim na reunião, né? Não peguei essa época. Ó, Thiago, Eu eu fui. falei pra você que a gente fala Foi demais. mal. 1 hora aí a Tô gente atrapalhando o corta, fluxo aí. eu e o Léo corta um outro, o dia inteiro é assim.
Mas, mano, eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com você. Foi muito divertido. Opa, eu que agradeço vocês terem separado um tempinho aí pra conversar comigo. Foi muito massa. E sobre vocês conversarem, A gente nem imagine. deixou o cara encerrar, a gente já tá encerrando por ele, ó lá. Mas isso é interessante. Às vezes eu comento que quando eu comecei, eu sou muito tímido. Talvez não pareça, mas sou extremamente tímido. Eu comecei a fazer as lives até por conta disso. Ser um desafio pra mim, pra eu melhorar Da minha hora. comunicação, que é algo que a gente falou, né? Que é essencial ter uma boa comunicação. Eu falei, então eu vou começar a me desafiar, vai ajudar a galera a compartilhar conhecimento, experiência, vai me ajudar, então vai ser bom pra todo mundo. E perdi a linha de raciocínio, por que eu tava falando isso? Ó, isso faz parte do meu TDAH, E deu cara. certo, né? Faz parte do meu E deu TDAH. certo, né, mano? Você tá bombando, muitos seguidores. É Ah, isso. lembrei. Sim, Vai lembrei. enfrentando e. Então, no começo, eu achava que eu tinha que falar muito pra parecer que eu tava presente, que eu tava ali, sabe? Então, eu acabava eu falando demais. Até o momento que eu percebi, putz, a pessoa que é convidada, eu não tenho que falar tanto, eu tenho mais que escutar do que falar. Aí eu comecei a falar menos e, tipo, entender que realmente esse é o espaço pra pessoa que eu convidei estar falando. Então, tipo, foi super legal, eu gostei, espero que vocês tenham ficado à vontade pra conversar. Então isso que foi bacana, não tive que falar o que a gente tava conversando antes de ficar, tipo, pensando, putz, o que que eu vou perguntar e se acaba antes de 1 hora? Porque eu tenho que tomar esse cuidado também. Eu tô fazendo vários desabafos aqui hoje, ao vivo, né? Porque às vezes eu convido uma pessoa e Ambiente seguro. todo mundo, eu converso no mínimo 1 hora. Então, se uma pessoa, se acontecesse de eu terminar antes, ia ser uma situação chata. Então, eu sempre fico meio que me preparando já pro pior. Mas com vocês fluiu, acabou sobrando perguntas aqui, então deu tudo certo. Pô, cara, e de novo, então, obrigado. Você conduziu da melhor forma pra gente estar super à vontade aqui. E, óbvio, se quiser chamar a gente de novo, a gente está super aberto. E pro Claro. pessoal que está acompanhando a gente, eu sei que você já divulgou lá também, mas em todas as redes a gente é super acessível também. Às vezes a galera acha que não, mas dwrk.it você encontra a gente no Vimeo, no Instagram, no LinkedIn, e lá você consegue escrever pra gente sempre está respondendo. E escrevam pra gente, estamos sempre abertos, porque a gente também já quis trocar muita ideia com outras pessoas e sabe quanto é valioso ter esse momento. Sim. Então, valeu você e a galera que acompanhou. Show. Valeu, galera. Obrigado. E ó, o Félix comentou: se a entrevista for na Dirt, ir de terno. Já colocou a notificação. Me Usar aquela avisa pra gente vibração. comentar, então. Deixa eu ver o que o Cris mandou. Esses dois. Ó, Ai, cara. o Cris Rocha falou: esses dois falam demais mesmo. Pode deixar, amo vocês. Conduziu da Nóis, melhor Cris. forma a entrevista e o Thiagão acabou de falar que foi legal porque ele ficou quieto e a gente falou pra caralho. Então você falou, Mas, ô, Thiagão, pô, foi um prazer, cara, muito da hora mesmo. A gente tinha falado dessa entrevista há um tempão atrás, a gente tava Sim. esperando por ela e foi muito divertido, Acho que foi muito da hora desde o ano compartilhar. passado, né? A gente já tava tentando combinar. Exato. E é bom, né, cara, falar um pouco da trajetória, de dar uns toques e umas coisas que a gente passou e que a gente queria ter Sim. ouvido. E a gente, é isso que o Fábio falou, a gente tá aberto a responder qualquer coisa, tamo lá. E da hora, vambora. Vamos Ah, deixar essa nossa área mais unida, né? com certeza. E aproveitando o momento ainda que o Kaique tá no chat, Kaique, você tá me devendo uma resposta lá no WhatsApp pra gente marcar nossa data, ó. Aí, Cobrando ó, tá Óbvio, ao vendo? vivo. vamos fazer um mutirão no Zap, que vamos falar para ele colar aí na sua live. Eu vou mandar saindo daqui. Boa. Falar, Arroba Kaique. Kaique Moreto, sem quem quiser, ele também é acessível lá, cobra ele dessa. Sobe na DM dele. É isso. Ele vai estar xingando nós. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. E semana que vem tem mais.